Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Eu vou estar fazendo um vídeo para vocês sobre a apostilinha do labirinto. E para que serve o labirinto, né? Como nós podemos meditar com o labirinto? O que ele faz conosco? O labirinto, nós chamamos de primo da mandala, porque ele também é circular, né? E como toda mandala, ele traz uma força energética que equilibra e purifica. Segundo Jung, ele simboliza o self, ajuda no processo do autoconhecimento. Celina Fioravante também ela coloca em seus escritos que o labirinto ele ajuda a nossa busca, seja ela material ou espiritual. Ela faz com que encontremos o nosso próprio centro, né? Então as mandalas elas são nosso encontro conosco mesmo. Tudo no planeta, tudo no universo é feito de mandala. O nosso corpo é constituído de mandalas, entre átomos, células, moléculas. Quando esticamos os nossos braços e pernas, formamos a estrela de 5 pontas. Então a mandala ela faz o encontro ao centro, né? Então um labirinto é um único caminho que chega a um ponto central e em seguida continua a refazer o seu caminho de volta ao começo. Um verdadeiro labirinto é muitas vezes confundido com outro tipo de labirinto, em muitos caminhos falsos, mas as duas estruturas são muito diferentes em sua origem. O objetivo do verdadeiro labirinto é para resolver conflitos, enquanto o labirinto do tipo labirinto foi projetado para confundir. Então, este labirinto que nós vamos ver, todos os que nós vamos estar vendo aqui, são labirintos feitos exatamente para que a gente consiga resolver os nossos próprios conflitos, né? O de Chartres, que é esse daqui que a gente viu agora, é esse, olha que coisa mais linda, que encontro, né, com o próprio ser. O de Chartres, na França, ele foi constituído exatamente na época dos Templários, porque as pessoas precisavam ir até Jerusalém para fazer sua peregrinação. Como estava havendo muitas cruzadas e eles estavam correndo perigo, ele foi desenhado na igreja de Chartres, na França, para que os peregrinos remontassem os trajetos até Jerusalém. Então, o encontro com o seu próprio divino, com o seu eu maior, né? O de Chartres, né? Esse daqui que a gente está vendo, é um labirinto que ele se baseia em 11 níveis, enquanto um padrão mais conhecido, que é o de Greta, que nós vamos ver daqui a pouco, ele se baseia em 7 níveis, que também podemos estar desenhando, que também coloquei na apostila. Ele ajuda a nós concentrarmos e a nós estarmos centrando o cérebro direito e esquerdo, trabalhando o equilíbrio do nosso cérebro, né? Como o de Greta. Nos antigos, eles também usavam como oráculo. Tanto é que nós vamos ver também mais adiante o AMES, que é o nosso gráfico radiestésico, que nós trabalhamos na radiestesia. O autor do livro Geometria Sagrada, Richard Helt, ele compara esse labirinto de Chartres com o intestino, porque ele existe apenas um caminho pelo intestino, que era considerado um reflexo do cosmo. Aqui o deus intestinal está associado com Mercúrio, enquanto as camadas de um labirinto representam no intestino, igualmente no labirinto, níveis planetários e, consequentemente, o sistema solar. Como o conhecimento do Deus do intestino e rede oracular de locais sagrados estavam ambos ligados a Mercúrio. Encontrar tal símbolo no piso de catedrais medievais indica uma pura continuidade da tradição. Existem também pessoas que comparam o labirinto com o nosso próprio cérebro, com o próprio desenho do nosso cérebro. Aqui está o labirinto na igreja de Chartres, as pessoas andando. Somente uma pessoa pode andar por vez. Por quê? Porque o caminho do labirinto ele é único. Ele é feito individualmente por cada pessoa. E para cada um terá um significado. Este é o labirinto de Greta,
que é o que nós falamos, que ele trabalha os dois cérebros, né? Ou dois cérebros é bom, né? Trabalha o cérebro direito e esquerdo. Então a gente vai contar, né? Conta o mito que Teseu, o herói grego, resolve apresentar-se voluntariamente para ir a Greta, para matar o Minotauro. Ao chegar na ilha, Ariadne, filha do rei Minos, apaixona-se pelo herói grego e resolve ajudá-lo entregando-lhe um novelo de lã para que Teseu pudesse marcar o caminho na entrada e não se perder no grandioso e perigoso labirinto. Tomando todo o cuidado, Teseu escondeu-se entre as paredes do labirinto e atacou o monstro de surpresa. Ele usou uma espada mágica que havia ganhado de presente de Ariadne, colocando fim àquela terrível criatura. O herói ajudou a salvar outros atenienses, que ainda estavam vivos no labirinto. Saíram do local seguindo o caminho deixado pelo novelo de lã. O mito do Minotauro foi um dos mais contados na época da Grécia Antiga. Passou de geração em geração, principalmente de forma oral. Os gregos ensinavam aos seus o que poderia acontecer àqueles que tentassem enganar ou desrespeitar os deuses. Então, o Labirinto de Greta também está descrito naquele filme Os Imortais, e que conta exatamente a vida de Teseu, né? Então, ali está bem mostrado o labirinto e como eles colocavam toda a crença deles, né? Entre os gnósticos, o labirinto também tem uma conotação iniciática, pois o indivíduo deve percorrer seus caminhos, passando assim por uma espécie de âmago espiritual invisível, onde ocorre a conversão das sombras em luz e assim uma renovação pessoal. É quando o ser se depara finalmente com a verdade que busca. Há labirintos mais simples, as trilhas que seguem em uma única direção, e depois de alguns movimentos circulares, leva as pessoas ao seu núcleo, e há os debalos que têm como objetivo desorientar os viajantes através de entradas e saídas variadas. Nós temos labirinto em todos os lugares, né? Nós temos aqui o labirinto do Minotauro, que a gente acabou de falar. Esse são o que a gente pode estar desenhando, que tem explicação na apostila. Aqui nós temos um labirinto navajo, né, dos índios, que está na zona norte do continente americano. Está gravado em rochas. Os índios navajos, pagos, pimas, utilizavam o labirinto de estilo cretense, com 7 círculos em seus trabalhos artesanais, e entre os hóperes se conhecia tanto o labirinto circular como quadrado. Outros exemplos de desenhos espiraliformes foram encontrados no México e na Venezuela. Aqui na rocha, ó, os primeiros exemplos gravados na rocha é o de Greta, né? Ele é constituído sobre uma estrutura de 8 voltas em espiral, definindo 7 caminhos. A espiral resulta da extensão de um dos 4 braços de uma cruz inicial situada no centro. São, portanto, 4 linhas que desenham o labirinto. Aqui, o labirinto desenhado na Terra, onde você trabalha os dois lados do cérebro, né? Onde você pode fazer o caminho. Então, quando você desenha o labirinto de Greta, você vai estar equilibrando exatamente o lado cerebral. Aqui a gente tem um labirinto romano. Ele é desenvolvido, né, utilizado principalmente em mosaico. A gente vê muito isso nos mosaicos antigos romano, né? Esse daqui foi encontrado no chão da igreja da Argélia em 324. Ele é constituído geralmente de 4 quadrantes, corresponde a 4 labirintos idênticos que se percorre sucessivamente. O número de caminhos varia de 9 no exemplo. Existem versões circulares e quadradas nesse mosaico, né? Aí aqui a gente parte novamente para o nosso labirinto, né, medieval, que é o desenho medieval, foi principalmente utilizado no manuscrito. Ele é construído sobre uma estrutura de 12 círculos concêntricos, né, que constitui 11 caminhos. Estes
números são os resultados da estrutura rítmica do caminho do labirinto, ao qual se acrescenta uma divisão em 4 quadrantes. Os 4 manuscritos mais antigos dos labirintos conhecidos datam do século IX. Um deles contém o de Greta, que a gente já viu, né, que é esse aqui. E o outro, datado de 820, é o primeiro testemunha do modelo encontrado por mais 3 séculos, o de Chartres, que é esse aqui. Então, a partir do momento da sua aparição, esse modelo foi utilizado e é considerado como mais perfeito. É agora conhecido como Labirinto de Chartres, que por sua vez realiza mais uma famosa no Caminho dos Peregrinos, que a gente já contou a história, né? Data de 860, esse desenho certamente teve um período relativamente longo para se desenvolver a partir do modelo medieval romano ou de Greta. Os documentos conhecidos podem sugerir essa evolução. Então, a gente tem, né, por volta do ano de 1200, começa a incorporar no piso de algumas catedrais da França, esse labirinto de Chartres. Ele tem no piso, ele tem todo, ocupa uma largura mais ou menos de 10 a 13 metros de diâmetro. Pela primeira vez, os desenhos deixaram de ser apenas curiosidade para tornar-se experiência. É possível experimentar o caminho, percorrer fisicamente, viver com os pés sob sua simbologia e sua busca. O vídeo que eu fiz, eu reconstituí, né, como um tapete. Eu coloquei para vocês na apostila, caso vocês queiram fazer o tapete, né, tirado do livro Labirinto, Caminho para a Meditação e Cura. Eu fiz esse tapete, eu utilizo para mim mesma, utilizo nos meus atendimentos. Então, o labirinto, ele traz a nossa busca, né? Não deve ser usado com sapato. Quando você faz o caminho do labirinto, você tem que estar descalço. Faça uma reverência ao seu labirinto. Busque uma mensagem. Ande 2, 3, ande 1, 3, 9, 21 vezes. Ou repita esse processo quanto quiser. Por isso é interessante vocês terem também o labirinto para andar. Eu vou mostrar para vocês, ou então colocar em quadro, que eu também vou estar mostrando para vocês, para que vocês percorram mentalmente, né? Por exemplo, a jovens que procuram muito, não sabem o que estão buscando, colocar de uma maneira em que a primeira coisa que ele veja, né, quando levanta, é exatamente o labirinto. Então, inconscientemente vai andar mentalmente com o labirinto. Então, isso vai ajudar o equilíbrio, né? A gente vai ter, esse é o labirinto de Reims. O Reims parece ter existido durante a década medieval no chão da Catedral de Reims. O piso do labirinto foi destruído em 1778, mas um arquiteto tinha feito um desenho simples em torno de 1585. Esse rascunho permitiu conhecer a forma geral, que é octogonal com bastão. E o percurso que é diferente do Chartres, né? O percurso é totalmente diferente, mas ele lembra bastante o nosso de Ames, né? Então, de Reims, você vai ter os ovais aqui. Aí a gente passa esse labirinto de Reims para Ames, que é o labirinto que nós temos na radiestesia, né? Ele exerce no imaginário humano uma atração muito especial, né? A representação da criação é pela imagem. Então, em radiestesia, esse dispositivo ele é utilizado, né? Ele faz o que você tem que pesquisar o sentido de alinhamento. Ele vai trabalhar toda o nosso ser, sem que a gente precise de algum pedido. Ele energiza a água, né? Colocar um copo d'água em cima desse labirinto e tomar, ele está energizado. Muitos estudiosos dizem que até passar a água no rosto ativa as células, evitando algumas rugas. Então, há estudos sobre isso. E
e ele trabalha toda a nossa parte energética, né? Os labirintos, eu fiz toda a explicação histórica na apostila. Aqui é mais para que vocês estejam conhecendo o tipo de labirinto, né? E para que ele serve. Então, um labirinto ele não deixa de ser, né? Uma mandala, como já foi dito. Aqui eu tenho outro labirinto, que é em São Michele da Paiva, né? O Minotauro bem no meio. Eu tenho uma gravação sobre o Minotauro que eu depois também vou colocar para vocês. Então, lá no labirinto clássico, é um movimento repetido, esquerda, direita, esquerda, combinado com o tédio, planejamento para o futuro e a realização dos objetivos e repetições. Cada elemento dá força aos dois cérebros para trabalhar em mental, bem como no nível físico. Se um problema é esperado durante a execução do labirinto, é possível que quando você acabe de andar, você tenha a solução, tá? Vamos a viagem do labirinto sempre de fora para dentro. Nós não começamos de dentro para fora. O que nós vimos aqui de Nazca, que é esse aqui, ó. Alguns acreditam que as linhas de Nazca e as inúmeras imagens de animais do Peru eram, na verdade, os caminhos onde andou ou dançou grupos de pessoas em antigos rituais religiosos. Talvez a crença era de que o poder ou a essência do representado teria sido adquirido com esse esforço. Então, o fato de andar repetidamente no labirinto, ele trabalha a parte esquerda e direita, né, do cérebro. Então, a terapia, ela vai ajudar, né? Essa terapia foi descoberta e desenvolvida por James Honegarden, que é um músico americano que viveu realizado na Escandinávia há mais de 30 anos. Garni concebeu a ideia de mais de 20 anos atrás como resultado de uma perda trágica e uma crise pessoal. A base, a estrutura e as várias sequências que constituem a forma evoluída da terapia ritmo têm sido desenvolvido desde então, incluindo seus esforços musicais, e tem sido usado para ajudar vítimas a recuperar as suas necessidades mentais. Então, o baterista Jens Hone, ele utiliza exatamente esse labirinto de Nazca para que as pessoas com alguns problemas mentais acabem readquirindo, né, a plasticidade do cérebro, né, porque o cérebro ele tem uma certa plasticidade e se nós trabalharmos, ele vai acabar às vezes até recuperando a fase perdida ou acrescentando a alguma que não esteja sendo trabalhada. Então, para ele, para o Honegarden, esse tipo de terapia, ele desenvolve os movimentos físicos do lado direito e esquerdo do corpo com ritmos musicais de forma muito semelhante à dança. A alternância de sinais representa os braços e as pernas direita e esquerda, ajuda os pacientes a aprender a mover-se parte do corpo. É repetida em ritmo musical, neural, danificada por acidente vascular cerebral e começa a reparar em si o valor do bom caminho. Então, ele faz o andar no labirinto para ele, né? Ele faz em forma de música, é o que eu falei, nós podemos colocar uma música para poder andar, né? O labirinto, ele trabalha todo o nosso lado cerebral, né? Toda a nossa busca. Então, aqui nós temos o da radiestesia, o Minotauro, o que eu gosto de trabalhar para meditação, para terapias, né? Para escola, a criança acaba acalmando, concentrando. Esse aqui é só um desenho. Eu vou abrir a câmera agora para vocês, né? Para que vocês possam ver os outros dois que eu tenho aqui e como nós podemos estar trabalhando esses, tá bom? Só um minutinho. Então, aqui é um dos labirintos que eu fiz, que eu gosto muito de andar com esse labirinto, tá?
Normalmente, por exemplo, lá eu usei o tambor, né, para andar. Aqui a gente não vai ter música, mas quando eu inicio, quando eu vou iniciar ou vou colocar o labirinto aqui, eu ando com um palitinho, tá? Com que a gente faz todo o movimento. Então você pode estar quietinha no lugar de vocês e pode estar andando com o labirinto. Então você faz todo o movimento também com um palito, uma caneta. É um labirinto que você pode andar com ele, ou você pode colocar num quarto como quadro, tá? Esse tá feito de ponto cruz, né? Então aí a gente começa andando por aqui, ó. Você pode deixar do lado, aí você anda. Você faz todo o caminho aqui. Pode deixar ele em cima de uma mesa, né? Para que as pessoas possam estar utilizando. Se você tem uma clínica, você pode pôr na mesa, numa mesinha. Eu tenho certeza que as crianças são as que mais utilizarão o labirinto. As crianças são apaixonadas por labirinto. Eu atendi muitas crianças, elas amavam andar no labirinto. No começo para elas era difícil e depois elas acalmavam. Chegou aqui, você pode estar tocando um sino como final e pode estar descendo. Aí você desce reto aqui, tá? Aí é o final do labirinto. Então, o labirinto, ele mostrar, né, como que é todas as coisas. Aqui a gente chega ao final da aula do labirinto. Espero que vocês utilizem, espero que vocês tenham gostado, que vocês façam as meditações. Tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão se apaixonar. É um das mandalas a prima da mandala que eu adoro, tá? Entre outras, eu acho que essa é maravilhosa. Bom, pessoal, aqui a gente vai ver, né, o quadro que eu fiz de arraiolo ou de ponto cruz. Isso aqui é um quadro que você pode estar usando para que você possa andar com o dedo. Se quiser só andar com o dedo aqui, olha, esse também dá para você fazer a mesma coisa. Quiser andar só com isso daqui, também dá para fazer, tá? Ou então, o outro também que pode estar fazendo é esse aqui, né, que eu fiz também em decopagem. Você pode estar andando com o dedo, você pode estar colocando na parede, como vocês acharem melhor, para que vocês possam meditar. Fora isso, nós também podemos pintar as mandalas, né? Então, nós podemos estar pintando a linha, por exemplo, tá aqui, né? Eu vou deixar o quadro aqui do lado, deixar como quadro, e a gente vai estar pintando essa mandala. Então, como que a gente pinta? Lembrando que todo o labirinto, ele não começa aqui do centro, ele vai começar sempre de fora, tá? Então, eu vou vir aqui de fora, ó, e vou começar a pintar a minha mandala. Então, eu imprimo ela, deixo ela do meu lado. Se eu quiser colocar uma música, eu coloco. Se eu quiser tocar um sino, eu toco. Lembrando que quando vocês estiverem fazendo isso, não tenha nada cruzado, nem braço, nem perna. Deixa tudo descruzado, porque quando nós cruzamos as pernas ou os braços, nós prendemos a energia. Aí a energia não percorre o nosso corpo. Então, quando nós estamos pintando uma mandala ou meditando, nós não podemos estar com as pernas cruzadas. Aí a gente vem aqui, ó, e vai pintando a mandala. Vai percorrendo o caminho todo. A gente pode estar fazendo isso numa hora em que a gente está meio que estressado, não sabe o que resolver, como resolver. A gente imprime algumas, deixa do lado, e a hora que a gente se sentir assim, a gente pega, senta, respira fundo, faz umas 3 respirações diafragmáticas e vai pintando a sua mandala, percorrendo todo o teu caminho, fazendo com que você, o seu cérebro,
o seu centro, né, equilibre, o seu self encontre você. Você vai fazendo isso, vai indo, vai indo, vai indo. Ah, mas eu não quero pintar a de Chartres, eu quero pintar a de Ames. Você pode pintar a de Ames também, não tem problema nenhum. A de Ames, você também vai começar ela lá do centrinho, né? Lá do começo. Então, você pega ela aqui, ó. Aqui eu tenho uma, já tinha começado a pintar, ó. Aí você vem por aqui, tá? Ó, por fora. E aí você vai começar a pintar a sua mandala. Aqui, ó. Aonde tá o azul, tá? Ó, aí você vai pintando a tua mandala até chegar ao ponto em que você precisa, tá bom? Aí você vai pintando. Ela também começa de fora para dentro. Tudo bem, pessoal? Deu para entender que vocês tanto podem andar, vocês podem meditar e vocês podem pintar a mandala. O labirinto é uma das melhores, os nossos trajetos com algumas mandalas de meditação, para que vocês se informem, para que vocês façam, para que vocês tenham consciência, né, disso tudo. Então, nós vamos estar caminhando, né, com tudo isso. Caso vocês queiram saber mais alguma coisa de mandalas, tem o meu curso de segunda-feira, das 7h30 às 9h30, tá no iet.pro.br. Vocês podem, qualquer coisa, também me passar um e-mail, tá bom? Gratidão a todos, boa sorte para todos.